Yeah. Vamos estudar o funcionamento da TV de display de cristal líquido, mais conhecida como LCD. Iremos começar estudando o funcionamento de um pixel feito de cristal líquido. Se ampliarmos a tela de um TV de cristal líquido, teríamos algo parecido com um mosaico composto por 3 cores, vermelho, azul e verde, assim como uma TV de tubo. Esse mosaico forma parte de uma cena ou imagem, e é conhecido como pixel. Se analisarmos os pixels que formam esse mosaico, veremos algo parecido como essa imagem, 3 retângulos com as cores azul, vermelho e verde. O funcionamento desses pixels são diferentes quando comparados com os da TV de tubo. Vamos então analisar um desses pixels. Se em uma vista superior do pixel pudéssemos ver a estrutura de cristal que o compõe, o mesmo teria a forma de uma espiral, como visto nesta imagem. Notemos então, no eixo onde se encontra a primeira molécula que forma essa espiral, que a mesma se encontra deslocada a 90 graus da última estrutura cristalina. Essa estrutura possui essa forma naturalmente, e é importante lembrar que ela se mantém dessa forma até que seja aplicada uma diferença de potencial ao pixel. Quando o raio de luz passar por essa molécula, ele vai seguir o formato da espiral, assim como uma pessoa descendo uma escada que tenha o mesmo formato. Se olhássemos o pixel lateralmente, veríamos as moléculas com essa disposição. O pixel é constituído de 2 eletrodos, um ligado ao positivo e o outro ao negativo. Entre eles se encontra a molécula do cristal, que possui a forma de uma espiral. Vamos ver como o cristal se comporta, quando a ele aplicamos uma diferença de potencial. As moléculas de cristal assumem então a forma de uma parede. Isso ocorre devido à influência do campo eletrostático gerado entre os 2 eletrodos, assim como ocorre em um capacitor, fazendo com que as moléculas assumam essa forma. Perceba que ao interrompermos a alimentação, as moléculas do cristal assumem novamente a sua forma original. O pixel é composto por mais 2 placas polarizadoras, e fica entre elas. Vejamos então como funcionam os polarizadores. Os raios que provêm da fonte de luz, backlight, estão sendo irradiados em várias direções e ângulos diferentes. A primeira placa polarizadora deixará passar os raios de luz que estão no mesmo ângulo ao qual essa placa foi projetada, no nosso caso, os que se encontram na horizontal. Já a segunda placa polarizadora permitirá a passagem dos raios de luz quando estes estiverem na vertical. Observem, uma está defasada a 90 graus da outra, assim como na estrutura do cristal. A primeira molécula está defasada em 90 graus da última molécula. Veja então o que ocorrerá quando o raio de luz passar pelo primeiro polarizador. Lembrando que nesse exemplo o cristal líquido não se encontra entre as placas polarizadoras. O mesmo passará pela primeira placa, porém, como se encontra em um ângulo diferente em relação à segunda placa, o mesmo não a atravessará. Vejamos agora o que ocorre com a luz quando entre as placas polarizadoras se encontra o cristal líquido. A luz, quando passa pelo primeiro polarizador, sofrerá uma rotação de 90 graus, devido à estrutura em espiral do cristal, permitindo assim que a mesma passe, também pelo segundo polarizador. Vejamos novamente. Consideremos, nesse nosso segundo exemplo, que entre as 2 placas se encontre a molécula de cristal líquido. O cristal líquido foi omitido para melhor visualização do percurso do raio de luz. Observe que o raio de luz passa pelo primeiro polarizador, encontra a molécula de cristal líquido, fazendo a defasagem em 90 graus, permitindo assim que o raio de luz passe pelo segundo polarizador. Vejamos outra vez.
Nesse exemplo, com o cristal líquido sobre o campo eletrostático, a sua forma será parecida à de uma parede plana. Ao incidir o raio de luz, passando pelo primeiro polarizador, o mesmo não mudará o seu ângulo, e não atravessará o segundo polarizador. Vejamos outra vez. Veremos agora os componentes que compõem a estrutura geral do pixel. Aqui temos o segundo polarizador. Aqui temos o painel de cor. Essa é a camada de cor de cada pixel, vermelho, verde e azul. O eletrodo comum, feito de vidro condutor, é uma das placas de controle do cristal líquido. Aqui se encontra o segundo pixel eletrodo, feito também de material transparente e condutor, e que forma o outro eletrodo independente que controlará cada pixel individualmente. O painel TFT, que é o transistor de filme fino, que colocará o cristal em on e off, é construído também no material transparente que constitui o pixel, e o primeiro polarizador se encontra logo abaixo. A fonte de luz, conhecida como backlight, se encontraria aqui. A luz passa pelo polarizador, pelo pixel eletrodo controlado pelo TFT, passa também pelo filtro de cor e pelo segundo polarizador. A representação, então, do pixel com a fonte de luz. Perceba que o primeiro pixel está alimentado, logo ele não permite a passagem da luz, e o pixel ficará apagado. Os demais pixels se encontram no seu estado inicial sem alimentação, permitindo a passagem da luz. Aqui se encontram as moléculas de cristal líquido, a voltagem ON alimentando o primeiro pixel e a fonte de luz. Os outros dois pixels, da direita para a esquerda, permitirão a passagem da luz, pois não estão alimentados. Já no primeiro pixel, a luz será bloqueada, mantendo o pixel apagado. Dependendo do ângulo que as moléculas do cristal assumirem em função da tensão aplicada no pixel, pode-se controlar a luminosidade do mesmo. Temos aqui a estrutura do pixel com o TFT, constituído por um material transparente com uma película condutora. Abaixo a estrutura do TFT, transistor de filme fino, que controlará esse pixel. O pixel eletrodo é constituído por uma película de silicone para proteger e uma camada de nitrito de silício. Na estrutura do transistor, podemos ver o gate do transistor, o source e o drain, e aqui as linhas de conexão do mesmo, e a camada GTO e GTO antena, que induzirá o campo elétrico no pixel eletrodo, produzindo uma diferença de potencial, causando uma carga eletrostática que controlará o pixel. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Yeah.